clima vai ferver. Só para eu trazer uma informação a mais agora, importante. Estava só esperando confirmar, né? Tinha uma fonte me passado, confirmei com duas fontes, uma informação que eu considero realmente que vai causar polêmica, é que um dos nomes, né? Eu trouxe agora que a diretoria vai se reunir com organizadas hoje, inclusive para falar do novo treinador. E um dos nomes que vai ser sugerido é o nome do Cuca. Então, realmente, teremos talvez mais polêmicas para frente. É claro que se a torcida, né, refutar, rejeitar logo de cara, eles vão falar de outros nomes que também, né, vão ser indicados, que eles têm uma lista lá. A gente pode até falar sobre esses nomes daqui a pouco. O Antônio Oliveira do Cuiabá, o Léo Condé também do Vitória, nomes que estão na mesa, não que há negociação, nenhum desses há negociação. Mas informação importante é que o nome do Cuca vai ser levado hoje nessa reunião com as organizadas. São vários nomes que estão sendo sugeridos, né? E nessa linha do tempo da questão do Zanardi e da Federação Paulista, o que pegou é assim, quando o Zanardi estava alinhado e apalavrado com o Corinthians, bom, temos um abacaxi na mão. E a Federação Paulista foi muito firme. Em nenhum momento a Federação Paulista de Futebol deixou claro para o Corinthians nos bastidores ou para qualquer pessoa que iria abrir brecha. A Federação Paulista foi bem clara e disse o seguinte: não vamos abrir brecha. Se o Corinthians quiser, mesmo assim, escrever um treinador fora do regulamento, quiser abrir aqui, colocar o treinador e sair do regulamento, vai pagar uma multa administrativa. Ah, mas e se quiser jogar pagando essa multa administrativa? Vai ser levado ao Tribunal de Justiça Desportiva. E isso pode acarretar uma coisa mais grave, até de repente uma exclusão em campeonatos paulistas para frente. Então, assim, o Corinthians não compensa querer comprar essa briga. A federação vai ser muito dura. E aí eu perguntei, óbvio que tem que ser assim, a lisura tem que respeitar a lisura da competição. Isso é que sempre prega o Reinaldo Carneiro Bastos, o próprio Mauro Silva e os advogados que lá trabalham. Inclusive, um deles que ajudou a montar as leis, o regulamento da federação é o Paulo Feus, que é um cara muito respeitado, inclusive no STJD, que é um advogado respeitadíssimo no meio esportivo. A questão toda que pega é que desde 2016, como o PVC falou, foi criada essa regra e ela foi criada e foi muito defendida pelos próprios treinadores. Chegou a ter Campeonato Paulista com 11 trocas de treinadores e quando foi criada essa regra, caiu para 4 a troca de treinadores, a demissão de treinadores. Então, é algo que os próprios treinadores defenderam. Então, não tinha sentido nenhum a Federação Paulista de Futebol querer abrir uma brecha porque é o Corinthians. Então, a federação foi muito firme e isso foi determinante para o Corinthians desistir da contratação do Zanardi, porque ficou um clima nos bastidores do Corinthians, e eu cheguei a conversar com muita gente que falou assim, olha, de repente colocar o Danilo, o Zanardi como auxiliar, dá-se um jeito aqui, ali, a Federação Paulista chegou e falou assim, não vai ter jeito nenhum. Então a federação foi muito firme, se posicionou. É uma situação complicada demais essa do Corinthians, né? O Corinthians é o assunto também da nossa enquete. Eu queria chamar você a participar aqui da nossa enquete, que pergunta se o Corinthians estava certo aqui em liberar o Mano Menezes, né? Se tem solução, se vai se recuperar depois da saída do Mano Menezes. Sim ou não? Você responde aqui na live, já deixa o teu like, já te inscreve para participar aqui conosco. Também está aberto o canal do chat ali, o pessoal vai conversando. É muito legal o que acontece, essa interatividade imediata com todos vocês. Eu queria chamar mais uma estrela aqui para nossa conversa, para o nosso de primeira, o Perrone, que vai entrar daqui a pouquinho o Perrone vai entrar conosco. Antes disso, Samir Carvalho, fala para a gente quais são os próximos passos, os próximos detalhes dessa conversa que vai ter entre direção e organizada, até com a possibilidade de sugestão do Cuca. O que isso impacta e o que isso implica no futuro do Corinthians?
Implica diretamente na escolha do novo técnico, né? É claro que o nome do Cuca não vai ser o único nome discutido nessa reunião, mas é o nome que mais precisa de aprovação por tudo já o que aconteceu no ano passado, quando o Duílio contrata o Cuca e tem que demitir o treinador já de forma quase instantânea, né? Tudo bem, o Cuca comandou o time, classificou o time na Copa do Brasil, mas a gente sabe toda a polêmica que foi envolvendo o Cuca. É claro que o processo dele, né, avançou, enfim, é uma situação bastante polêmica, principalmente pelo fato do Cuca já ter dividido, né, a torcida corintiana no ano passado, a contratação dele pelo Duílio Monteiro Alves. Então, assim, vários nomes vão ser sugeridos, né? Nem tantos, né? Mas alguns nomes, alguns até citei, mas o Cuca é o nome que a diretoria quer saber realmente o termômetro da torcida, né? Porque existe uma grande ala hoje que aceita o Cuca, tá? Eu tenho um feedback. Ontem, por exemplo, com 14 mil pessoas numa live, a maioria pedindo o Cuca, e tem uma outra parte da torcida que não aceita de jeito nenhum. Assim, não dá para. Aí tem que fazer uma boa enquete aí para a gente saber realmente se esse assunto tá dividido ou não, que lado puxa mais, né? A torcida aceita, tem mais rejeição ou tem mais aprovação. Mas dos nomes que vão ser sugeridos, esse é o nome que a diretoria tem mais expectativa para saber em relação às organizadas o que elas acham, né? Tem outra coisa, né? O Corinthians já está uma bomba atômica, né? Tudo que o Corinthians menos precisa agora é mais polêmica. E a diretoria realmente está decidida a levar o nome do Cuca para as organizadas. Eu diria para você, Marinho, que a crise do Corinthians começou na contratação do Cuca. Ela se deu exatamente na contratação do Cuca. E a entrevista recente do Júlio Casares, quando para o Benja, que o Casares diz que quando o Corinthians sofreu uma derrota, e aí havia a questão do Luxemburgo, do Luxemburgo não, antes, sofreu a derrota para o Argentino Júnior, ainda com o Fernando Lázaro, que o Júlio Casares deu sinal para o Belmonte e para o Rui Costa: vamos contratar o Dorival Júnior. Júlio Casares disse isso na semana passada para o Benjamin Bach. Por que ele falou vamos contratar o Dorival Júnior? Porque ele percebeu que o movimento do Corinthians seria ir em busca de um técnico no mercado. E que os técnicos do mercado, naquele momento, como possibilidade, eram o Dorival Júnior e o Cuca. Quando o São Paulo foi no Dorival Júnior, o São Paulo sinucou o Corinthians. Aí o Corinthians foi no Cuca e criou todo aquele turbilhão que a gente se lembra. O Cuca durou 2 jogos no Corinthians, pediu demissão e foi embora. De lá para cá, uma coisa mudou, que é o fato de o Cuca ter pedido para a Justiça Suíça a reabertura do processo em que foram condenados 4 jogadores, Chico, Fernando, Henrique e Cuca, por violência sexual em 87, e a Justiça Suíça disse que não podia reabrir o processo porque o processo estava prescrito, então a Justiça Suíça anulou o processo. Isso anula o processo, não anula o caso. Então a gente não sabe como vai ser a reação na possibilidade de retorno do Cuca. Fato é que a crise do Corinthians se agrava profundamente no episódio Cuca no ano passado. A partir do episódio Cuca. É verdade. A partir de agora está conosco também o Perrone, que eu tinha anunciado de forma antecipada. Ele vai pintar na tela para você para participar aqui do De Primeira. Muito bom dia, Perrone, tudo bem contigo? Eu queria a tua participação aqui. A gente está falando sobre o Corinthians, essa crise, esse momento de instabilidade. E você tem um bastidor muito importante sobre a saída do Mano Menezes, né? Tem uma opinião sobre a diretoria do clube que teria perdido tempo, Perrone. Bom dia para ti, querido. Bom dia, Marinho, PVC, André, Samir, prazer estar com vocês. Pois é, a informação que eu tenho é a seguinte: o Mano e o staff dele
saem do Corinthians com o sentimento de que a diretoria perdeu tempo sonhando. O Corinthians perdeu tempo com os sonhos da diretoria. Como assim? Como, por exemplo, sonhando com o Gabigol, com o Michael. O entendimento é que a coisa teria funcionado muito melhor se a diretoria tivesse já pensado mais com os pés no chão, ter encarado a realidade ali, o planejamento do Corinthians, a situação financeira do Corinthians, ter partido diretamente para negociações mais simples. Um exemplo, em vez de sonhar com o Gabigol, ir diretamente no Pedro Raul, que é um jogador que o Mano depois levou essa sugestão, enfim. Você ganharia tempo, o Pedro Raul já teria estreado antes, já estaria mais entrosado. Então o entendimento é de que eles ficaram pensando, sonhando muito alto e perderam tempo. Poderiam ter simplificado as coisas. Existem também ali outras divergências, assim, pontuais em relação a jogadores, como, por exemplo, o Mano entende que ainda é uma grande dificuldade a questão do meio de campo e do Corinthians conseguir ter mais a bola no meio de campo, e ele entendia que o Juliano era um jogador importante para isso, mas a direção entendia que não, que o Juliano não podia entregar a velocidade que o time precisa. E aí o Juliano foi embora, está no Santos e tal. E demorou muito para ter essa reposição. Teve o Garro. Quando chegou o Garro, o Mano fica mais aliviado, fala, bom, tem o Garro, vamos conseguir arrumar esse meio de campo. Só que o Mano já foi demitido e o Garro não estreou. Então, eu acho assim, o que dá para a gente entender é uma diferença de filosofia, né? Na reconstrução do time. O Mano e o staff dele entendem que a coisa poderia ter sido mais simples, menos com essa coisa de grandeza, de querer trazer jogadores de muito destaque, porque aí tem um outro ponto também, né? O Mano até deu uma alfinetada numa das entrevistas dele contra o Ituano, se eu não me engano, depois do jogo com o Ituano, dizendo que foi criada uma expectativa muito grande e tal. Então, existe a percepção de que quando você começou a colocar nas entrevistas essa possibilidade de grandes nomes e de que o Corinthians vai ganhar tudo, que acabou a farra e tudo mais, você joga uma responsabilidade muito grande para quem está no elenco, para quem está na comissão técnica e para quem está no elenco, porque não tem como essa responsabilidade ficar com quem não veio, com o Gabigol, por exemplo. E assim, mas apesar desse sentimento diferente, eu não vejo nenhuma disposição do lado do Mano de ficar alimentando uma briga ali pela mídia, enfim. E só para complementar a posição, a diretoria tem um entendimento de que o Mano não pode reclamar do elenco, porque o elenco foi montado, a diretoria acredita que os jogadores que chegaram são bons jogadores, que vieram em cima de análise técnica, de scout, com a aprovação do Cifute, mas também com a aprovação do Mano. Então, esse é o pensamento da diretoria. E aproveitar, Perrone, tratar contigo da informação sobre a influência que as organizadas vão ter nos próximos passos, né? A conversa que vai ter com a direção do Corinthians para a escolha do novo treinador. Só fazendo um parênteses, que o Perrone citou o Rodrigo Garro, ele apareceu no BID na manhã de hoje, está legalmente autorizado a fazer a sua estreia pelo Corinthians. Perrone, essa situação de questões da torcida organizada, a participação está aí na tela, o Garro no BID. Da participação da organizada na escolha do próximo técnico do Corinthians. Depois eu vou ouvir todo mundo, todas as estrelas aqui da live sobre isso, mas qual a influência da organizada? E está certo o clube de ouvir a torcida na hora de uma escolha, um clube com tantos torcedores, uma torcida tão grande, tão presente quanto o Corinthians? Vamos lá, acho que assim, importante que a Gaviões, ela sempre, o que ela falou na arquibancada, como ela se posicionou, protestou, sempre foi muito levado em conta no Corinthians. Dessa vez eu vejo uma importância maior, porque ela está mais engajada politicamente, ela foi muito importante na eleição do Augusto, ela participou ativamente, ela tem membros ali que são bem relacionados politicamente no clube, então ela aumentou o cacife dela. Aí é o seguinte, a informação que eu tenho é que o Rubão foi ontem numa reunião na Gaviões da Fiel, pelo que me disseram, a presença dele já estava marcada, foi antes da derrota para o Novo Horizontino, antes do protesto contra o Mano e antes da queda. O fato que a gente tem é que a Gaviões protestou no domingo e na segunda o Mano caiu, né? E isso é um fato. Agora, a informação que eu tenho na reunião lá, o que me disseram,
foi o seguinte, que o Rubão, sobre treinador, falou que tem uma lista de 3 nomes e que não poderia revelar quais são os 3 nomes, que é uma lista de 3, porque tudo que eles vão contratar, qualquer jogador, é sempre em lista de 3, mas que ele não teria dito para Gaviões quais são os nomes. E também não me disseram assim, a gente foi lá e palpitou, falou que é esse, que é aquele. Essa é a informação que me passaram, tá? Que não teria isso, que não teve, não chegou a esse ponto deles falarem, olha, nós sugerimos esse cara aqui, entendeu? Que só ele pegou e falou ali, olha, tem 3 nomes, eu não posso falar quais são e nós vamos decidir em cima desses 3. Mas a gente sabe que a Gaviões sempre teve peso lá e tem ainda mais hoje, né? Acho que ela é ainda mais para manter essa relação. A Gaviões é uma aliada política hoje, né? E o Augusto tenta manter, claro, todos os seus aliados. Conhecendo essa situação da pressão da torcida, do ambiente do Corinthians, tu acha que seria salutar que se ouça a torcida nesse momento, para que daqui a pouco não aconteça de as primeiras 2 derrotas já tenha ali novo protesto e tal? Historicamente, a Gaviões da Fiel sempre teve uma influência muito grande dentro do Corinthians. E nessa questão do Augusto Melo, ainda tem um fator que o Augusto Melo, durante a campanha, ele teve o apoio da principal organizada. Ele teve o apoio de algumas torcidas. Então, quando você tem um protesto do tamanho que foi o protesto depois do jogo contra o Novo Horizontino, é difícil para a diretoria não ceder a essa pressão. É aquela velha história. É mais fácil tirar um do que você enfrentar vários, né? Então foi assim, foi uma pressão que acabou ficando insustentável. Mesmo com aquele discurso de você, vou dar as peças para o Mano Menezes e depois eu vou cobrar desempenho, a torcida organizada logo depois do jogo já pediu a saída do Mano. E o Augusto Melo contou com o apoio dessa torcida para a eleição. Então ele também ficou ali naquele meio do caminho. E aí a corda estourou do lado mais fraco. E o lado mais fraco nessas questões políticas sempre é o lado do treinador. É mais fácil trocar um do que enfrentar vários. PVC, nesse contexto de participação da torcida, nesse ambiente difícil que o Corinthians está encarando, tu acha que tem caminho para daqui a pouco o Thiago Kozlowski ser mantido como técnico do Corinthians? Ele pode ter essa pretensão daqui a pouco de ser utilizado e mantido ali, permanecer nesse comando, ou até por tudo isso que a gente está falando é um cenário bem difícil? Eu acho difícil porque o Corinthians está buscando um nome, mas o Thiago Kozlowski é promissor. Eu até me penitencio aqui, porque eu falei, a manchete do UOL Manhã inteira foi: aposta atrapalhada de Zanardi, Corinthians pode ter técnico rebaixado. Porque o Kozlowski fez parte de 23 das 38 rodadas do Coritiba no rebaixamento do ano passado. Isso não significa que o Kozlowski não seja um técnico promissor, que possa ter uma carreira de muito brilho no futuro, pode, mas a situação hoje é muito delicada. E a gente naturaliza algumas coisas no futebol brasileiro muito pesadas. Se você olhar, sei que tem uma história de que nasceu primeiro o linha. Você demite o técnico porque o time não ganha, ou o time não ganha porque você demitiu o técnico, né? Você troca de técnico porque o time não ganha, ou o time não ganha porque troca sempre de técnico. Mas todos os casos de times vencedores por longos períodos no Brasil, inclusive do Corinthians, tem uma manutenção, uma firmeza de propósito das diretorias que não pode servir para justificar que a torcida quer, então nós vamos tocar. O presidente tem que ser o cérebro da operação, não o coração, que é o que está na arquibancada. Inclusive o Corinthians. É só você considerar quantas vezes o Corinthians mudou de técnico em 2007, quando o Rubão era diretor, e foi rebaixado com Carpegiani, com Zé Augusto, com Nelsinho Batista. E o que aconteceu depois de 2008, com o Mano Menezes de 2008
a 2010, campeão da Série B, campeão paulista, invicto, campeão da Copa do Brasil. Depois com o Tite, que perde para o Tolima, uma parte da torcida quer que o Tite vá embora, e o time é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão da Recopa. Porque você não faz gestão atendendo a arquibancada. Você faz gestão, a gestão precisa ser o cérebro da operação. Então, agora, a gente sabe que neste momento de alta tensão, se você colocar o Kozlowski e efetivar o Kozlowski, pode comprometer a carreira dele, inclusive. Então tem que ter muita precisão, tem que ser muito cirúrgico na decisão agora. Eu sei que você está curtindo tudo isso que a gente tem falado agora, Corinthians, porque o Corinthians está fervendo. Então começamos com o Corinthians, daqui a pouco tem São Paulo, Palmeiras, Flamengo, muita informação para você. Eu vou começar aqui a sessão despedidas com o Samir Carvalho, né, que vai ter muito trabalho pela frente, eu tenho certeza. Nessa época a gente enlouquece aqui atrás de informações, detalhes, todos nós, né, não só o Samir, o André, não, o PVC, o Perrone, eu mesmo, atrás de muita coisa, de muito bastidor e muita coisa vem por aí. Samir, obrigado, um abraço, e eu quero só mais um pequeno pitaco para fechar sobre essa situação da função ou da presença, da participação da torcida no Corinthians. Valeu, querido. Valeu, Marinho. A gente já está acostumado, né, com ultimamente trabalhar em busca de técnicos, né, no Corinthians, em busca da informação. O Corinthians realmente tem trocado muito de treinadores, né, nos últimos anos, aí, nos últimos meses, e agora mais uma vez, né, a gente vai aguardar, vai ter essa reunião. Eu acho que a posição da torcida realmente vai ter um peso muito grande, né? Acho que os colegas, né, os nossos amigos aí já falaram muito bem, né, sobre o assunto, né? Inclusive as organizadas pressionaram bastante, né, durante as eleições contra a renovação e transparência, né, que estava no poder há muito tempo. Certamente a diretoria vai ouvir e ouvir muito, né? Aliás, a outra já ouvia também, né? A gente sabe que isso foi noticiado na época, o Duílio também ouviu as organizadas para contratar o próprio Cuca. Então, assim, não é uma exclusividade do Augusto Melo, mas nesse caso muito mais porque, né, o Cuca foi contratado, demitido, e agora Cuca de novo, enfim, vai ter que realmente acontecer essa consulta e uma aprovação. Mas, repito, tem outros nomes também na pauta, e agora é saber, né, qual o nome, né? A diretoria ou as organizadas vão decidir, Marinho? Um forte abraço. Valeu. Estar com vocês aqui no meio das estrelas, né, do nosso UOL. Claro, e você é uma delas com certeza, Samir. Prazer, brigadão, aquele abraço. E eu queria puxar para a conversa o Perrone, que também está se despedindo da gente, porque ele falou uma coisa muito importante, Perrone, tu citaste, quando falava do Mano Menezes, sobre ele não querer criar uma polêmica pública, debate com o Corinthians, quem é que está certo, quem é que está errado, evitar essa situação assim de, daqui a pouco, um constrangimento para as partes, tá? Apesar dessa pressão da torcida pela saída dele, que implicou na troca de comando. Como é que vai ser assim? Como é que ficou para o Mano essa relação com o Corinthians, que sempre foi tão próxima e tão quente, tão firme, já te dando um abraço e te agradecendo por estar aqui conosco? Então, eu senti até assim uma certa tranquilidade com tudo que aconteceu. Assim, tem uns pensamentos pontuais divergentes com quem estava no comando, mas nada muito fora da rotina do futebol. Acho que não fica uma grande mágoa. Eles têm a multa para resolver, né? A multa que o Corinthians precisa pagar para o Mano, e também sentir do lado do staff do Mano uma tranquilidade em relação a isso. Vamos sentar, eles precisam pagar, o que está escrito está lá, e vamos ver o que eles sugerem. Só se você me permitir, Marinho, me alongar um pouquinho mais, para dizer uma coisa legal também da reunião de ontem, que a Gaviões cobrou o Rubão daquela já famosa frase dele do acabou a farra. Os caras cobraram, falaram, olha, o discurso tem que ser mais coerente com a realidade do clube. A diretoria não pode falar essas coisas e gerar uma grande expectativa e essa expectativa não se concretizar, e ele respondeu para os caras que ele estava querendo dizer de acabou a farra, de modo geral, na administração do clube, na maneira como o clube era administrado, que passaria a ser
é muito melhor administrado, e ele bancou ali as contratações, diz que confia nas contratações, confia que o Corinthians vai ter um time forte no Campeonato Brasileiro, e pediu paciência dos torcedores na reconstrução. É isso, gente. Um prazer muito grande estar com vocês aí. Abração.